Olá! No último dia 12, o Senado aprovou o projeto que suspende até o final do ano o pagamento do FIES, o Fundo de Financiamento Estudantil. E este é só um dos projetos em discussão na Casa para ajudar o país a enfrentar os impactos da pandemia sobre a educação. Nesse programa Argumento, a gente conversa com a senadora Daniela Ribeiro, do PP da Paraíba. Ela é autora de pelo menos outros 2 projetos que devem ser votados pelo Senado. Senadora, muito obrigada por conversar com a gente, senhora que está aí na Paraíba, cuidando e falando muito sobre o tema da educação, expressando essa preocupação. Qual é a melhor forma que o país tem hoje de lidar com os efeitos da pandemia na educação dos nossos estudantes? Olá, Ângela, os telespectadores da TV Senado. Dizer que, graças a Deus, o Senado Federal, o Congresso Nacional, tem cumprido com seu papel diante de uma pandemia, né, que, claro, nenhuma pandemia chega sem que haja surpresa. E, no que diz respeito à educação, é uma pauta que muito me interessa, bem como ciência e tecnologia, que estão totalmente linkadas. O fato da possibilidade da suspensão no FIES foi muito importante, foi um passo importante, fundamental, com relação a pagamentos, mas mais ainda, nós estamos numa luta muito grande para que possamos, nesse olhar, né, do que é a sociedade nossa, do que enfrentamos como desigualdades sociais, né, a questão de um projeto meu, que é de número 1266, do dia 2 de abril, que trata do adiamento do Enem. Esse projeto a gente enxerga, mostra o olhar para aquelas pessoas que não têm acesso à internet. Nós estamos falando da desigualdade social que existe, e aqui, pasmem, quem está me assistindo, o ministro esteve numa reunião conosco, na reunião com os líderes, e ele dizia que o Enem não veio, ele disse bem, e também depois postou isso em seu Twitter, que o Enem não veio para cuidar das desigualdades sociais. E eu quero dizer que ele veio não só para cuidar das desigualdades sociais, mas como também para respeitar as desigualdades sociais que, infelizmente, ainda existem no nosso país. Então, o projeto, ele trata desse adiamento. Por quê? Porque 55% das pessoas que têm celular no país, Ângela, elas são pessoas que são celular pré-pago, ou seja, no momento que a economia está totalmente afetada. 40% dos jovens não tem internet. Desses 40%, 30% são oriundos da zona rural. Relatos de alunos, e aí se você pegar em todos os lugares, todos os estados, todos os senadores têm trazido, sobre a dificuldade de estudar em casa, mesmo tendo acesso, quando ele tem que cuidar do irmãozinho dele que está em casa, do idoso, da barulheira que está dentro de casa, porque está todo mundo em casa. Então, essa é a nossa realidade hoje. Então, o projeto para adiamento do Enem, ele veio justamente quando a gente olha que todo mundo está dando tudo, coisas importantes, Olimpíadas, e aqui eu falo da importância do Enem, né? Vamos lá, todos os shows que existem no país, se a gente for olhar para tudo que tem aglomeração, e como fazer isso diante de uma aglomeração que a gente sabe que iria existir no mês de novembro. Só por teimosia, então o projeto está sendo discutido dentro dos líderes para que a gente possa colocar para ser votado na próxima semana, se Deus quiser, porque realmente é algo que vem da população para nós e do entendimento de quem convive também com a ciência e tecnologia e sabe que não há acesso para muitos desses que, infelizmente, são estudantes e que precisam ser reconhecidos igualmente como os outros que têm acesso. Inclusive, só para fechar, a propaganda do governo foi feita com atores que têm acesso à internet, atores que ganham seu dinheiro, e não com jovens que vivenciam essa realidade. Por isso, eu sou totalmente a favor e apresentei projeto para isso, para que a gente possa votar na semana que vem o adiamento do Enem. Senadora, no seu projeto esse adiamento vai até quando? A gente viu o presidente Bolsonaro lidar com a possibilidade de adiar um pouquinho, ele disse, mas não, por exemplo, passar do final do ano. O adiamento, o projeto, ele dá a condição de você, em tudo passando, você marcar para o tempo que for possível. E aí, dentro da sensibilidade, que eu quero dizer, e dentro do senso normal,
né, de alguém que olha e diz assim, agora as pessoas estão em condições iguais de concorrer. Se antes um em cada 6 alunos pobres, aliás, de classe média, passava, e um em cada 4 alunos da classe média passavam no Enem. Um em cada 600 alunos da classe pobre, infelizmente. Então, da classe menos abastecida. Você imagina o quanto isso agora vai para o abismo maior que isso iria acontecer. Então, no projeto, ele prevê o adiamento em cima, primeiro, ele prevê as regras, ele cuida das regras da LDB, e ele prevê o adiamento para quantas vezes, vamos dizer, fossem necessárias, de acordo com a calamidade que estiver acontecendo. E a senhora falou do acesso limitado à internet de grande parte dessa população de estudantes de baixa renda ou estudantes carentes. A senhora também apresentou outro projeto, que, aliás, já tem até a data agendada no Senado de votação, que é para uso do FUST, o Fundo de Universalização de Serviço de Telefonia, em geral um imposto, né, uma renda que é arrecadada com as empresas de telefonia. No projeto da senhora, pelo que eu entendi, usa-se esses recursos para que a população carente possa pagar sua própria internet? Isso. O que acontece? Dentro desses R$600 que foram negociados pelo governo e o Congresso, que o governo queria 200, o Congresso colocou para 500 e fecharam em 600. Ele está previsto para necessidades bem básicas, né? Alimentação, principalmente, para um mês, né, como um todo, numa família que a gente sabe muito bem o quanto necessita, famílias grandes. No caso do FUST, são recursos não utilizados pelo FUST, governo, tá? No que diz respeito à telecomunicação, porque é para ser utilizado na telecomunicação. E aí, o que foi que a gente pensou? Se a gente pegar esse recurso e coloca desse recurso a possibilidade de se pagar telefonia móvel, telefonia fixa e internet, a gente dá uma condição melhor para que as pessoas, primeiro, possam ter... Você imagina aqui, Ângela, se a gente não tivesse um instrumento como esse, a gente não estaria se falando, as famílias não estariam se falando. Então, você dá condição de acesso a humanizar as pessoas nesse processo que há isolamento, você dá condição às pessoas, os alunos a estudarem, ter possibilidade de ter acesso também na internet, né, nas redes que precisam estudar. Nós estamos agora conversando com o Ministério da Economia, com o Ministério da Ciência e Tecnologia e com também a Anatel, sobre o formato e a condição necessária para o recurso e o atendimento. E acredito que até a próxima semana a gente já tenha, inclusive amanhã temos uma reunião, e que a próxima semana a gente já tenha algo mais concreto sobre isso. Sobre o Enem, certamente na reunião de segunda-feira de líderes, assim, é uma coisa que eu já tenho conseguido muitos apoiadores dentro do processo, e também com relação a esse do FUST, vários e vários senadores têm também colocado, assim, vamos dizer assim, a sua assinatura de dizer eu voto nisso também como ajuda, seja se não se encontra o valor de R$100, negocia-se e vê o quanto é possível, mas contanto que a gente possa ajudar essas pessoas. Senadora, minha última perguntinha, a senhora falou aqui de 2 projetos importantes, eu abri falando de um terceiro, que é esse que vai dar um respiro para aquele jovem que estava adimplente e pelas consequências da pandemia não pôde pagar suas prestações, vai ter até o final do ano para financiar. O Congresso, e especialmente o Senado, tem trabalhado de forma muito coesa. A senhora falou da reunião de líderes, que em geral se entra em acordo, os projetos têm sido votados com ampla maioria da casa. Mas esse comum acordo nem sempre se reflete no acordo do Congresso com o governo. No caso desses projetos da senhora, a senhora acredita que há sensibilidade do governo para tocá-los adiante, para transformá-los na prática? Essa semana, acho que foi ontem, ou anteontem, até fiquei surpresa porque o próprio presidente falou sobre essa questão do Enem. O Enem, justamente, é algo que vai ser inevitável, porque na hora que a gente aprovar, por quê? A gente já reconhece que isso é um problema, que é um fato, que a gente tem que enfrentar e tem que adiar. Tá? O ministro está insistindo como se fosse numa retórica de que todo mundo vive a mesma situação, que sabemos que não. Então, daqui a pouco, é óbvio, ele dizia também na reunião que era apenas um probleminha que a gente iria passar e daqui a pouquinho estava tudo bem. Quando a gente está vendo que as mortes aumentaram significativamente, então é tudo aquilo diferente do que houve. Então, acredito sim
que nós conseguiremos, independente, porque é algo não depende do governo para que seja votado. No que diz respeito a outros projetos, sim, você precisa discutir, e aí, nessa discussão, é sempre buscar o diálogo, né? Se o governo diz que não, você tem que ter um não, um motivo, não é feito criança. Lembra quando a gente era criança que a mãe dizia assim, não e pronto, acabou. Não é assim que funciona, né? Até porque nós somos numa casa que tem a independência e que tem o entendimento. Muitos desses projetos, sim, são conversados com o governo e são acordados com o governo, e outros, o governo mesmo não entendendo, não concordando, nós votamos, porque o Senado ele é uma casa autônoma, né? Ela é independente, apesar de sermos, né, coesos e sermos dentro desse todo contexto daquilo que é federativo, né? A gente conviver, ter a regra da convivência, assim bem como a Câmara. Então, o que o Senado tem feito, aqui eu quero deixar a minha palavra final para o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que construiu também alternativas no que diz respeito à questão do orçamento de guerra, para que a gente pudesse incluir outras alternativas, outras categorias. Tudo isso tem sido feito com diálogo, e é nisso que eu acredito. E se por acaso a gente não consegue, no que diz respeito, convencer, a gente tem autonomia também para votar e seguir em frente, porque o que a gente trabalha é pela população e pelos estados, e é assim que a gente tem que se manter. Senadora, muito obrigada por essa conversa. Nós conversamos neste programa com a senadora Daniela Ribeiro, autora de 2 projetos que dizem respeito, ajudam o país a enfrentar o impacto da pandemia sobre a educação no país. A você que nos acompanha de casa, mais uma vez, obrigada por estar com a gente e até a próxima.